Bom dia, turma, tudo bom? Como é que passaram o final de semana? Legal? Então, ótimo. Ó, na aula passada, a Pro ainda continua falando sobre poema, né? A Pro não, nós todos continuamos trabalhando sobre poemas. E aí o seguinte, a Pro mandou a correção somente do livro, lembra que a gente teve aquele problema enorme com a internet? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquela atividade, uma outra atividade de reforço que a Pro colocou, que lá falava um pouco de ordem alfabética. Ordem alfabética. E falava um pouquinho sobre sílabas, né? Então vamos por partes, só para relembrar. Ordem alfabética. É muito importante que quando a gente lê, a gente associe o nome a alguma coisa, tipo, alfabética está associada a quê? Ao alfabeto. Então, desde que a gente entra na escola, que a gente começa, é nossa base, né? É o alfabeto, é a base para a gente começar a ler e escrever, né? A, B, C, e a gente vai assim. E isso vai passando de geração em geração, é sempre a mesma coisa, né? E ordem alfabética significa com a ordem. A, B, C, D. Então, se eu tenho as palavras, por exemplo, baleia, sofá e amor. Pronto. Como é que eu vou colocar essas palavras em ordem alfabética? Ó, eu tenho a palavra baleia começa com A, sofá começa com S e amor começa com A. Quem vem primeiro, B, o S ou A? Então vou começar. Amor, depois baleia e depois sofá. Pronto, coloquei as palavras em ordem alfabética. Não precisa necessariamente que seja A, B, C, pronto. Procurou a primeira palavra com A, não achou? Vai para a letra B. Não tem? Vai para a letra C e assim sucessivamente. E é sempre importante vocês irem riscando, ó. Amor, pronto, coloquei, risquei. Baleia, coloquei, risquei. Sofá, coloquei, risquei. Que é uma forma da gente organizar melhor, certo? Então, isso era a ordem alfabética que a gente só está relembrando que tinha na atividade. Uma outra coisa que tinha na atividade foi sobre sílabas, que a gente também está precisando relembrar, né? Eu vou usar as palavras sofá, que a gente já usou aqui, ó, sofá. Vou colocar uma de 3 sílabas, boneca. Vou colocar uma de uma sílaba, vou colocar aqui em cima, uma de uma sílaba, 3, e vou colocar uma de 4 sílabas, vou colocar borboleta. Pronto. Se eu for falar a palavra, olha o valor da pronúncia. Se eu vou falar 3, então a palavra 3 tem uma sílaba, eu só abro a boca uma vez. Então ela é considerada uma palavra monossílaba. Monossílaba é que só tem uma sílaba, certo? Todas as palavras que você abre a boca só uma vez para falar, ela é chamada de monossílaba, que só tem uma sílaba. Sofá. Eu abri a boca quantas vezes? Sofá. 2 vezes. Então ela é chamada de dissílaba. Dissílaba. Di, que vem de 2, mono, que vem de 1, e sílaba. Dissílaba são quantas sílabas? Já fala de, que são 2. Então vou colocar aqui 2. Boneca é o que? Tri. Tri vem de quanto? 3. Então, ó, tri. Por isso que eu tô falando que é importante associar o nome, né? De sílaba. 3. Borboleta. 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 Quantas sílabas? 4. Então é chamar de polissílaba. Poli é quando são várias, ó. Poli. Polissílaba. É quando é 4 ou mais, certo? Então
Então, se a palavra tiver 4 sílabas, ela é considerada polissílaba. Se ela tiver 5, é polissílaba também. Então, são 4, ó. Monossílabo quando for 1, dissílaba 2, trissílaba 3, polissílaba quando for 4 ou mais sílabas, certo? Compreendido? Só uma retomadinha da aula passada, que ficou meio inacabada, né, por causa do problema de energia, mas é sempre importante a gente voltar. Uma outra coisa que a Pro tá falando, a Pro já falou e vai falar de novo. Não adianta ficar lá no privado perguntando, Pro, que página é que eu não tô conseguindo acessar? A Pro manda o link da aula, vocês precisam assistir a aula. Não adianta só pegar o livro e fazer a tarefa de qualquer jeito. Não adianta não corrigir a tarefa. Não adianta a Pro tá falando todo dia que início de frase é com letra maiúscula e vocês estarem continuando com letra minúscula, porque isso não é aprendizagem. E outra coisa, a leitura, ela precisa ser diária. Não adianta vocês pegarem e fazer de qualquer jeito e Pro, terminei. Não é assim, né? Lembra que a Pro falou que o aluno precisa estar plenamente alfabetizado, lendo, escrevendo, produzindo, entendendo aquilo que ele está lendo. Então, vamos ler com atenção, vamos ouvir com atenção, para a gente poder conseguir avançar, certo? Então, fica a dica. E outra coisa, alguns alunos foram na escola pegar os livrinhos para leitura. A semana passada a escola estava fechada porque teve um probleminha com Covid lá, mas essa semana já vai funcionar. Chegue, não precisa contato, só chega, pega o livro, mantém o distanciamento, né? Pega o livro na caixinha, assina e vai embora, certo? Mas é importante, cada dia a gente lê um pedacinho, no outro dia lê uma página, no outro dia lê 2, pra gente começar a entender, escrever e pensar melhor, certo? A leitura é importantíssima nessa fase. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre leitura. É um livro que todos os dias a Pro vai estar mandando um pedacinho e vocês vão conseguir ler ele todo. Seria legal se cada um tivesse um, mas não tem, né? Então, o livro chama Dandara, Cadê Você? Né? Dandara, nome de uma pessoa, cadê? Ó, lembra? Na aula passada a Pro falou do som aberto e do som fechado. O acento circunflexo, ele tem um som fechado, ó, cadê? E aí é um som fechado. Você é uma pergunta, ó, usou a interrogação. Dandara, cadê você? É uma pergunta. Esse livro é de Márcia Mendes. A autora do livro é Márcia Mendes. Então a Pro vai estar mandando para vocês esse livrinho. Vamos começar a pensar, né? Primeiro a Pro vai mandar a imagem da capa do livro. Depois vocês vão pensar, a gente vai imaginar, lembra da pré-leitura, do antes da leitura? A gente vai pensar o que é que se fala nesse livro, será o que é que Márcia vem falando sobre Dandara, quem é Dandara? Então a capa diz tudo, lembra que a Prof sempre fala que a capa tem que ter tudo a ver com o que está escrito? Então, primeiro momento a gente vai pensar quem é Dandara, o que que Dandara faz, né? O que é que vai dizer esse livro para nós? Ele é tão interessante que vocês vão amar a leitura. Então, todas as aulas, nossa primeira atividade vai ser sobre Dandara, cadê você? Para a gente ir familiarizando até a gente concluir, certo? Depois a gente vai pegar, a gente chama isso de sequência didática. Depois a gente vai pegar outra sequência de outro livro para fazer essa leitura diária para a gente continuar avançando, certo? Vários pais me falam, meu filho está com dificuldade na leitura, está com dificuldade na escrita, e essas dificuldades a gente só consegue resolver fazendo, né? O que é fazer é ler e escrever todo dia. Se a gente ficar fazendo por fazer, a gente não vai aprender, certo? Então a primeira atividade que a Pro vai mandar para vocês é a capinha do livro Dandara, Cadê Você? Onde vocês vão observar, fazer a leitura imagética dessa capinha. E depois vocês vão responder no caderno, lembra que a Pro fala, coloque a data todos os dias. E vai fazer essa atividade de Dandara, Cadê Você? Certo? Que vai ser nossa rotina a partir de agora até a gente concluir. Depois disso, a gente vai usar o nosso livrinho. No nosso livrinho de português, que é esse
que a gente usa direto, nós temos, ainda falando sobre poesia, né? Na página 41 tem o impressionista, né? Impressionista, ó. Impressionista. Ainda falando sobre separação de sílaba, lembra que todo mundo já aprendeu que os dois S não pode ficar junto? Se eu fosse separar a sílaba dessa palavra, ó, impressionista. Olha quantas sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria uma palavra o quê? Polissílaba. Porque a Pro falou que polissílabas são 4 ou mais, certo? Impressionista. Então, impressionista vem de que palavra? Olha a associação de uma palavra com a outra. Impressionista vem de impressionar. Quando a gente fala assim, eu tô impressionado com a beleza dessa flor, por exemplo. Eu tenho uma flor aqui, ó. Ela é natural, tá vendo? Eu falo, gente, mas que flor linda. Eu tô impressionada com a beleza dessa flor. Tô encantada, eu acho bonita, né? Então, impressionar significa encantar, você achar muito, muito bonita, né? Uma palavra forte, impressionar, né? Eu tô impressionada como tal aluno avançou, né? Ele lia só um pouquinho, agora ele já lê muito. Eu espero falar essa palavra, né, várias vezes ao longo do ano, certo? Então, impressionista é o nome do título do poema. Esse é um pequeno poema que a gente chama esse poema aqui de versos livres. A gente estudou poema normal com versos estrofes, a gente estudou, lembra do combate morde lampião, que ele vai continuar falando do combate morde lampião. Tudo que a gente vai falando é um voltando para o outro. E depois esse de hoje, a gente vai falar de versos livres, onde pode ter rima ou não, já chama livre, certo? O autor é livre para fazer do jeito que ele quiser. Então aqui, ó, esse é um pequeno verso, né? Todo poema tem a mesma formação, versos e estrofes. Então, onde ele pinta aqui, né? Vocês primeiro podem olhar, tem tudo a ver, o que está escrito aqui, tudo a ver com a ilustração que ele fez. Uma outra coisa que alguns alunos perguntaram, o que é ilustrar? Ilustrar é você desenhar. É mostrar o que está escrito através de um desenho. E na maioria dos poemas tem o desenho e a escrita, certo? Pronto. Lendo aqui com calma, é muito importante a gente ver. Tem o título, tem o poema, tem o autor. Todos são da mesma formação. Depois, quando vocês terminarem aqui, vocês vão para aqui. Para responder aqui, precisa entender o que está aqui, certo? Aí vocês vão até essa página aqui, pronto. Chegando aqui, vocês vão responder até o número 6. Ele fala sobre o eu poético. Aí vocês vão me perguntar, o que é o eu poético, Pro? Eu poético. O eu poético, ele tem a ver com pronome. Não sei se vocês já estudaram no 4º ano sobre pronome. Pronome já fala, pronome, ele substitui o nome. Se eu falo assim, ó, Elda foi à escola. Eu vou substituir Elda por um pronome. Quais são os pronomes? Os pronomes pessoais, a Pro vai colocar aqui, ó. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Aí eu posso substituir aqui. Eu posso colocar eu fui à escola, dá certo? Não dá, né? Tu foi à escola, também não. Ou ela foi à escola, ela foi à escola. Pronto, olha, substituir. Então, por isso que fala que o pronome substitui o nome. Eu substituí meu nome, que é um pronome, que é um substantivo próprio porque é o nome de uma pessoa, por um pronome. Qual foi o pronome que eu substituí? Ela. Então,
é isso que é um pronome, ele substitui o nome. O pronome pessoal, os pronomes pessoais são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então a Pro vai estar mandando hoje a capinha do livro de Dandara, para a gente começar a familiarizar. Vai estar mandando a atividade do livro do impressionista. Vai estar mandando, falando um pouquinho sobre pronomes, certo? Para a gente começar a familiarizar também com o nosso próximo conteúdo e o conteúdo da gramática, a forma como a gente vai falar bem, né? Gramática ajuda a gente a falar bem. Tem a ver com o poema e a Pro vai também mandar um pouquinho sobre algumas palavras que vocês não compreenderem. Vocês têm um objeto na mão, isso aqui, ó. Lembra que na outra aula a gente também falou sobre o dicionário? Procure aqui, ó, na telinha, né? Vai lá, acessa o que é tal palavra que eu não estou conseguindo saber, o que é ilustração, o que é impressionista, o que... Isso ajuda, isso chama pesquisa. E pesquisa ajuda a gente a descobrir coisas, porque se você descobre por você, você vai aprender. Se você perguntar para a Pro e a Pro falar, você vai usar só naquela hora ali e você não vai aprender, né? Então a gente precisa ser mais pesquisadores e mais ouvintes, certo? Então, outra coisa, ver a aula até o final, certo? Depois não adianta ficar perguntando no grupo, viu? Grupo, quando algum aluno perguntar quais são as páginas, o que é para fazer, não mande não, tem para todo mundo e todo mundo precisa. Se a gente estivesse na sala de aula, a aula seria de que horas? De 10 para as 8 até quase meio-dia. A Pro faz um videozinho rápido, porque aqui é diferente, né, para vocês pegarem e para vocês ficarem tirando dúvidas no privado. Só que dúvida é uma coisa, a Pro dá tudo certinho lá para vocês, é só vocês seguirem passo a passo ali, ó, que vocês vão conseguir fazer. E se tiver dúvida é só chamar. A Pro só não vai falar o que tá lá já, certo? Mas dúvida é para tirar. Beijos e boa aula.